A gente vai falar sobre melasma, um assunto bem interessante. O melasma é um problema que acontece na maioria das pessoas, é bem interessante, é muito fácil. Olha, a Cássia já entrou, vamos ver ela aparecer aqui. Aceita aí, Cássia. E a gente vai falar sobre melasma, então. É uma doença muito comum, fácil diagnóstico, difícil tratamento. O entendimento do melasma é importante. Ela já vai aparecer. Às vezes ela aparece antes para vocês do que para mim. A Suzane. Olá! E aí? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu vou convidar aqui o pessoal lá do meu Instagram rapidinho. Vai lá, eu vou falar. Vou botar aqui. Vai falando. Então, pessoal, agora, Cássio, deixa eu ajeitar aqui, que está na posição, dividindo a tela. Sobe também para o seu rosto ficar todo aparecendo aí. Tá cortando. E aí a gente vai falar sobre o assunto do melasma, que é um assunto que muita gente tem problema com isso. E ele é muito interessante porque é fácil o diagnóstico e difícil o tratamento. Muita gente já chega, né? Ó, doutor, eu tenho melasma, doutor, eu tenho melasma, não é? O melasma é um desafio, né, Moisés? Sim. E assim, a gente fez uma enquete no Instagram e colocamos vários temas. E o tema disparadamente mais votado foi melasma, porque melasma é um problema aqui no Maranhão, é muito quente, você constatou isso, né? Você veio aqui. E é um problema, assim, que assola muitas pacientes, muitas mesmo. Então, acho que na quarentena isso deu uma piorada, então as pessoas realmente estão querendo saber mais o que pode ser feito. Algumas pessoas querem receita milagrosa, né, Moisés? Né? Eu acho que é importante a pessoa entender do melasma. Acho que a primeira coisa é entender que é uma doença crônica, né? O que você acha? Exatamente. Esse é o principal e é o que eu gosto mais de falar para paciente. Olha, gente, melasma, você vai aprender a conviver com ele e você vai aprender a cuidar dele, mas curada você nunca vai ficar, né? Até o momento ainda não tem cura. Eu acho que isso é a coisa mais importante, não só no melasma, mas em muitas doenças de pele. Porque a pessoa, ela toma remédio de pressão, ela toma remédio de diabetes, tá? E ela acha que ela vai passar uma vez e já vai resolver. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, tanto para o médico e o paciente, eles têm que ter na relação deles de conversar sobre isso, para poder entender exatamente o que está nessa ordem, e que essa doença, como algumas outras doenças, precisa de tratamento sempre, não é? É verdade, é verdade. E uma coisa que as pessoas me perguntam muito também, que eu acho que a gente poderia, enquanto o pessoal está entrando, falar um pouco, sobre, tem gente que não sabe exatamente o que é o melasma, né? Diferenciar ele de outras manchas. Sim, isso é muito importante. Então, quando a gente pensa em melasma, a primeira coisa é agindo. Qual que é a diferença dele para outras doenças? Por exemplo, existem algumas manchas, depósitos. Moisés, eu tô apertando aqui o negócio, tá parecendo. Eu não tô conseguindo tirar uma barrinha de baixo, gente. Ah, tá bom, vai. Coração. Então, vamos falar, Moisés, para o pessoal a diferença do melasma. O que caracteriza o melasma? Como é que faz para identificar quais áreas que ele pega mais e como ele diferencia de outras manchas? Sim. A primeira coisa do melasma é saber que existem alguns tipos diferentes. Você vai ter um melasma mais superficial, que é um melasma epidérmico. Ele fica na epiderme. E um pouco mais profundo, abaixo da epiderme, a gente tem a derme. E por isso ele é um melasma mais profundo. E o terceiro tipo de melasma é justamente a junção desses dois tipos, que é o melasma misto, que tem o dermoepidérmico. Então, cara... Eu não tô te ouvindo. Dois cachorrinhos. Tocaram a campainha e deu... Isso é uma
coisa importante, essa questão da caracterização do melasma, porque dependendo do local e do tipo, vai ser pior ou melhor o tratamento, né, Moisés? E uma coisa que eu acho importante frisar é essas áreas que o melasma gosta mais de estar, né, que é essa área centrofacial, gente, geralmente, a região da testa, né, o nariz, né, Moisés, tem bastante, e aqui a região do queixo, o bigode, que é um melasma mais difícil até de tratar. E é interessante, às vezes a pessoa ela chega falando, olha, eu fui fazer uma depilação e aí queimou e aí ficou essa mancha. Você não escuta isso? Muito. Fui fazer um laser. Isso aí a gente tem que diferenciar os dois tipos de problema. Você tem o melasma e você tem uma pós-inflamatória, que realmente pode ser porque queimou, a pessoa pode estar usando um ácido, e aí faz a depilação e aí fica mais escuro. Mas aí o médico dermatologista ele vai avaliar tanto isso quanto as outras áreas do rosto para poder ver se é uma hipercromia ou se é o melasma. É verdade. E tem casos também que a pessoa já tinha o melasma, que tem uma corrente que fala do melasma subclínico, né? Que é quando você tem o melasma, mas ele ainda não está aparente. E aí você faz um procedimento, aí você depois do procedimento eu fiquei com melasma. Na verdade, você já tinha aquele melasma, de alguma forma, aquele procedimento causou uma inflamação, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, por isso que é importante você ir num profissional que você confie, para que ele possa avaliar e que ele possa escolher a melhor tecnologia para fazer em você, né? Porque dependendo se você já tem essa predisposição de ter um melasma subclínico, quando você faz um procedimento, ele pode vir a aparecer, que não é tanta culpa do procedimento, às vezes você só não enxergava ainda, né? Mas ele já estava lá, como você falou, na camada, dependendo da camada que ele já estivesse na pele, né? É importantíssimo. Inclusive, nós na avaliação, o dermatologista é um médico e é um médico que ele está habilitado, é a pessoa que mais entende da pele. Isso tem que estar claro. Por quê? A gente tem alguns equipamentos, como um dermatoscópio, que é um equipamento que ele usa uma luz especial que a gente chama de polarizada, e essa luz polarizada ela consegue enxergar um pouco abaixo da nossa epiderme. A gente consegue descer um pouco mais do que no olho nu. Quando a gente usa o equipamento, a gente consegue tentar identificar a profundidade, porque existe um processo chamado refração. Isso vem da física. E esse processo de refração, ele vai facilitar muito para a gente enxergar. E outras técnicas e habilidades que a gente tem para poder ver isso. E quando a gente pensa nessa questão, esse diagnóstico, inclusive para a realização de procedimentos, é muito importante. Porque fala, você tem melasma. Não, doutor, não tem. Agora, você faz um procedimento, aquele melasma aparece depois, fala, não, eu não tinha e apareceu. Isso é importante para você não desencadear, é igual um fósforo. Você riscou o fósforo, riscou, tá riscado, e vai ter daqui para frente, não vai ter como fazer o contrário. Depois que aparece, só tratar, né? Então vamos falar do que piora. É outra coisa que todo mundo me perguntou, doutor, eu tô na quarentena, eu tô em casa, não tô fazendo nada, não tô me expondo ao sol e continuo aparecendo melasma e piorando. Tinha pessoas até que estavam com melasma controlado e começou a aparecer. Então, isso é uma coisa que a gente precisa avaliar o comportamento na quarentena, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, gente, é que o que é consagrado como fator desencadeante do melasma é a exposição solar. Então, não dá para você chegar no consultório, isso acontece muito aqui em São Luís, porque a gente tem praia, e falar, doutora, eu corro todos os dias de manhã na Litorânea, que é a nossa avenida aqui, que é perto da praia, né? E eu quero tratar melasma. Então, você está me trazendo uma situação praticamente impossível de resolver. Quando você decide tratar o melasma, você tem que parar de expor ao sol, porque o sol, gente, é o fator que mais piora o melasma, tá? Agora tem aquelas pessoas que dizem, doutor, eu não pego o sol, mas eu chego no meu carro, por exemplo, meio-dia, aqui em São Luís, fica um vapor quente no carro, e já entro. Então, aquele vapor quente, gente, esse vapor quente que a gente pega, o mormaço, o vapor quente, por exemplo, de sauna,
ele também tem a capacidade de piorar o melasma. Olha que coisa difícil, porque assim, o calor também piora, então você tem que prestar atenção muito nisso. E aqui, agora na quarentena, as pessoas começaram a cozinhar mais, então pega mais vapor, né, da cozinha, você começa a se expor mais ali, cozinhar, isso também é um fator que pode ter feito seu melasma piorar. O uso de água quente, se for uma água muito quente, gente, também na hora do banho, pode piorar também o seu melasma, tá? Tem os aparelhinhos do Moisés de radiofrequência que o pessoal usa em casa, e às vezes tem aquele melasma enorme, e usa aquele calorzinho, vai fazendo por conta própria várias vezes ao dia. Gente, isso também vai piorar o seu melasma. Então, são muitas variáveis que podem realmente piorar, mas o principal é esse. Além disso, gente, lembrar que gestantes, né, a gravidez em si ela é um fator de risco que piora o melasma. O uso de anticoncepcional, tá? Quem usa anticoncepcional também pode ter essa piora do melasma por conta dos hormônios que tem lá, né, no anticoncepcional. O fato de ser mulher, as mulheres em si, elas têm uma tendência maior a ter melasma, mas tem homem também com melasma, a gente tem muito paciente, tem vários pacientes, viu, mulheres com melasma, homens. E, além disso, o uso do secador, que é uma coisa importante. A gente tem umas pacientes que são cabeleireiras e elas usam o secador o dia inteiro, né? Elas ficam ali naquele ambiente fechado, Moisés, mas elas estão ali no secador o dia inteiro. E isso também pode piorar e dificulta muito, gente, o tratamento do melasma. Tem mais alguma coisa, Moisés, além disso? Acho que eu elenquei mais isso. Eu acho assim, que é importante o pessoal entender que é a luz, né? E a luz, ela, quando a gente fala em física, a gente vai ter, primeiro, qual o primeiro fenômeno que você tem que pensar? Ah, doutor, eu tô de boné, o meu boné tem fator de proteção, então eu estou protegido. Aí o primeiro fenômeno que a gente vai ter é a reflexão. A luz ela vai bater no chão e vai no seu rosto. As pessoas estão enxergando a gente, não é porque sai uma luz da gente, a gente não tem luz própria. A luz bate e chega na pessoa. Então, se alguém está enxergando, a gente não está invisível, ocorreu um fenômeno chamado reflexão. Se você usa não, Moisés, você tem luz própria. Boné. Você está com boné e você está na praia, está refletindo na areia indo no seu rosto. Número 1. Ah, eu estou dentro da água. Dentro da água, você tem outro fenômeno da física, que é a refração, que eu tinha falado quando a gente usa o dermatoscópio. Então, você fazendo a refração, você vai ter uma percentagem de luz chegando em você, mesmo se você estiver dentro da água. Então, vai queimar igual, serve tanto para o câncer de pele, para o melasma, para tudo que o sol vai fazer mal na sua pele. Porque eu faço uma comparação que eu acho muito interessante com a história em quadrinho, tá? O Homem-Aranha, da minha época, era um Homem-Aranha que ele foi picado por uma aranha radioativa. Então, a gente pensa que a radiação, ela dava um superpoder. Hoje em dia, versões novas do Homem-Aranha, o Homem-Aranha ele muda por uma aranha geneticamente modificada. Por quê? Porque a radiação rapidamente vai fazer mal. Então, refração, calor, um mormaço que a gente fala, tá? Esse é o terceiro, que é irradiação, tá? É um infravermelho que chega e que vai aumentar também essa mancha. Isso é importante. E aí você falou uma coisa interessante, a questão da parte do sol, da gravidez, uma vez chegou, e de homem, né? Eu tive um paciente que chegou e falou assim, ai, doutor, ele tinha melasma. O meu melasma piorou depois que a minha mulher ficou grávida. Tá? Claro que isso não tem a ver diretamente, mas às vezes a pessoa tem que sair mais ao sol e ele relacionou, porque ele escutava... Mas ele é companheiro, hein? ...asma junto durante a gravidez. Então, é importante entender que, às vezes, claro que é a exposição. E o principal, também na física, quando as pessoas escutam, existe o sol ruim e o sol bom, é tudo. É igual você está parada ou você está em movimento, Cássia? Movimento, né? Ou parada, depende. Em relação depende do referencial. Primeiro princípio da física. Você está parado em relação a alguma coisa. Então, em relação ao sol, a gente está em movimento. Hoje, a expectativa aí agora para levantar voo foi cancelado. Mas quando você pensa exatamente nesse assunto,
tá? Que em relação a alguma coisa, quando a gente fala que as pessoas confundem sol bom, tá? O sol bom é para evitar o câncer de pele. Então, quando você fala, o sol ruim é o sol que vai ser das 11 às 3, é que tem mais ultravioleta B. O ultravioleta B está mais associado ao câncer de pele. Então, a pessoa fala assim, não, então eu vou pegar o sol bom. Mas sol bom para quê? Teoricamente, a gente vai entrar nesse detalhe que não é o assunto da live, mas é bom... Vídeo do referencial, né? Não, é bom para o câncer de pele. Agora, Cássia, conta pra gente, qual que é o sol bom para o melasma? Você que vai me contar, viu, que eu não conheço. Na verdade, gente, é uma coisa até legal de falar, que já existem alguns estudos mostrando que a questão que as pessoas pegam muito, né, Moisés, nessa questão da vitamina D, né? Então, a questão da vitamina D, já tem alguns estudos mostrando que mesmo você usando o filtro solar, você vai ter uma absorção. E as pessoas sempre perguntam, a questão da vitamina D, e quando a gente fala que tem que proteger do sol, que a gente prefere que não pegue e tal. Então, existem estudos já, gente, mostrando que o protetor solar, ele não vai influir nessa absorção de vitamina D. Isso é uma coisa importante, que, na verdade, é um estudo até que já tem uns 2 anos, esse estudo, que é da SBD, acho que já tem quase isso, e as pessoas ainda continuam ainda sem saber, até alguns profissionais, que o protetor solar, ele não impede, né, essa absorção. E entender também o quanto que você precisa se expor fazer essa vitamina D, que é muito pouco. Então, 3 É minutos muito pouco. na palma da mão por 3 minutos ou No equivalente, pé. vai estar formando aquela vitamina D. E se você pegar muito sol, a pele vai ficar esturricada e quando você fica mais velho, não vai conseguir fazer essa produção. Isso é importantíssimo. E aqui em São Luís, eu não sei como é aí, mas aqui o pessoal adora a marquinha de biquíni. Aí também, né? Olha, isso eu acho que é uma coisa geral, mas parte corporal, assim, é mais evidente sempre em lugares que se tem praia. Aqui a gente tem um fator diferente de vocês, por causa da altitude. Estamos a mais de 700 metros do mar. E a pessoa acha que porque está frio... Hoje a gente está no frio aqui. Fez 8 graus de manhã. Entende? Então, o que não tem problema, que não vai queimar, que não vai dar mancha. Isso é importante entender. E muito quando você está mais alto, mesmo sendo frio, você vai estar exposto à radiação, principalmente ao UVA, que dá a mancha. E uma coisa importante também é que muitas pessoas aqui, elas têm a mania, né, na verdade, elas acreditam que, eu vou pegar sol no corpo inteiro e vou proteger só o meu rosto. Então, a pessoa está lá exposta no sol, coloca uma toalha no rosto e acha que ela está protegida. E chega, doutora, meu melasma piorou, mas eu não peguei sol no rosto. Então, gente, não adianta, a proteção tem que ser no corpo inteiro. E como eu falei para vocês, o mormaço, o calor, você tá com uma toalha ali, mas o calor continua, o mormaço continua e a exposição solar também. Além disso, gente, alguns trabalhos até já mostram que mesmo você pegando no corpo, às vezes essa reatividade que o sol pode causar, ele pode piorar manchas em outros lugares que não foram respostas diretamente. Então, isso é uma coisa importante. Então, o recado que a gente quer dar é que tem que proteger e que no melasma essa proteção tem que ser maior ainda. E aí, já falando desse assunto, Moisés, me fala aí qual protetor que você gosta, quais são as características, como é que as pessoas podem escolher um protetor solar? Alguém que tenha melasma e queira um protetor solar para ficar mais protegida, né? Eu acho assim, na verdade, a gente tem 2 tipos de protetores. Um químico, que a luz ela vai reagir nesse protetor e essa reação química vai impedir dele chegar na pele. E existe o protetor que é uma barreira. Ele vai fazer esse processo físico de reflexão que ele não vai deixar chegar na sua pele. Na minha forma de ver, como o melasma é uma doença complicada, eu gosto de associar 2 tipos de protetores. Ou então você um fator químico primeiro, espera secar, e pode usar um pó compacto para complementar com um fator físico. E você? Assim, uma coisa que eu queria frisar é que, assim, tem muito Instagram que dá dica, né, de proteção e fala da questão do melasma, e às vezes as pessoas passam uma mensagem que não é de todo certo.
muitas pessoas falam muito do protetor físico, né? Os protetores físicos, na verdade, gente, são protetores que eles têm essa capacidade de refletir um pouco mais a luz. Existe o protetor químico, como o Moisés falou, que ele absorve e consegue proteger a nossa pele, tá? E aí, o protetor físico é disseminado por algumas pessoas como o melhor protetor para melasma, mas isso não é verdade. Como o Moisés está falando, eu tenho a mesma opinião dele. O protetor físico é muito bom, ele tem algumas vantagens. Quais são as vantagens? Por exemplo, ele é mais estável do que o protetor químico, ele dá uma quantidade, na verdade, de reação na pele menor, né, que ele é menos absorvido do que o protetor químico, mas ele é pesado, então, compara a pasta d'água. Então, para a maioria das mulheres, é um pouco difícil usar esse tipo de protetor, porque ele não absorve tão bem. Existem algumas marcas, como o protetor da Esgin, que é um protetor que tem escrito, por exemplo, mineral lá na embalagem, que é esse tipo de protetor, mas ele tem, na verdade, uma cosmética até das melhores que eu já vi. E existe o protetor químico. O que os protetores têm feito hoje em dia? Na verdade, as empresas, né? Eles misturam o protetor físico e o químico, eles pegam as características dos dois e fazem um protetor, que eu acho que são os protetores cosmeticamente melhores. E, além disso, eles colocam a base. Eu sempre falo isso para as pacientes, Moisés, em relação à base, que a gente, como mulher, a gente gosta de usar, eu gosto de usar maquiagem, então o protetor com a base, ele ajuda muito na minha rotina, de já acordar, coloco o protetor e já tá com a base ali tudo junto. E a base, ela ainda tem a proteção do óxido de ferro, gente, que é uma substância que vai ajudar também, como o Moisés falou, na luz visível. Então, eu prefiro também, como você, os protetores mistos, né, misturados, e com cor. Mas, gente, protetor eu falo que é igual namorado, viu, Moisés? Cada uma tem seu perfil, cada uma vai ter o que gosta. Então, assim, não adianta eu passar o protetor que eu gosto para você. Então, geralmente eu dou a amostra para as pacientes para elas poderem testar, entendeu? E se você gosta de um protetor e você se dá bem com ele, você usa ele diariamente, é ele que é o seu protetor, entendeu? Outra coisa que eu também incluí na minha rotina, e incluo para as pacientes, é a questão do pó compacto, Moisés. Eu adoro o pó compacto, porque a gente consegue passar aquele protetor ali, eu ando com ele na minha bolsa, então a cada 3 horas a gente faz o repasse, e você, aqui em São Luís, como é quente, a gente fica muito oleoso durante o dia, então você ainda diminui essa oleosidade. Então, eu super concordo com você em relação a isso. E também a questão da base, né, que dá a camuflada do melasma. Eu acho que o melasma é um impacto psicológico para as pacientes muito grande, principalmente aquelas que se cuidam e que conversam comigo, doutor, isso é muito injusto, porque eu faço tudo direitinho, eu me cuido desde cedo e eu tenho melasma, que realmente é uma coisa até injusta. Então, é interessante você camuflar o seu melasma, você colocar ali a base, você usar, tem um produto da Dermage também, que você, depois quem quiser, eu dou a lista de alguns produtos, você consegue colocar e consegue camuflar, até para você ter sua autoestima recuperada. É importante a gente entender que é muito comum na nossa região, no Brasil, que nós temos a miscigenação, e isso está relacionado. Os trabalhos científicos, eles mostram que o melasma é mais comum no latino e mais intenso no povo miscigenado. Tá? Então, isso faz ter essa dificuldade. E os fototipos mais elevados, as pessoas que têm a pele mais escura, elas têm mais o melasma. E o mais importante, na minha forma de ver, fazendo uma outra alusão à parte dos super-heróis, é lembrar, quando você usa o protetor solar, você não vira o super-homem, você não está tá? Isso é importantíssimo. As pessoas pensam, por exemplo, o melhor exemplo... É um passaporte, né, para o sol. Exatamente. Você está entrando numa Ferrari, e você fala, nossa, de segurança eu posso bater o carro a 300 por hora que não vai acontecer nada comigo. Não, gente, você não está invulnerável ao sol. O uso do protetor solar é para você expor ao que você está habituado e ter menos impacto. Não o contrário, para você se expor mais. Porque aí você vai ter problema, não é? Você não concorda?
Concordo, isso é muito importante. Eu sempre falo, isso não é um passaporte para o sol, gente. O protetor não é green card, né? Você pode ir para... Não, gente, não é. O protetor, na verdade, ele é uma ajuda a mais que você vai ter. Mas você precisa também evitar o sol, lógico. O que você puder evitar, e principalmente quem tem melasma tem que evitar. Você que tem melasma e você quer melhorar esse melasma, você tem que evitar sol a todo e qualquer custo, né? E usar o protetor não quer dizer que você vai lá pro Rio meio-dia e vai pegar um sol lá, porque eu tô com protetor. E vai marcar a gente lá, orgulho do dermato, né, Moisés? Não, não é o orgulho. Então, o orgulho é não pegar sol. Você não pode realmente pegar, porque não é um passaporte. Parte da camuflagem cosmética, você tem Não alguma tô te ouvindo. Uma próxima vez Voltou ou ainda não? Voltou. Tá um pouquinho baixo. Ah, peraí, deixa eu pôr o fone de ouvido, que fica melhor para você ouvir. Tá baixo? Tá. Eu vou aproveitar e vou responder a pergunta da Ana Cláudia, que ela perguntou a diferença do protetor químico para o físico. Então, a gente falou que o físico, ele gera uma barreira, a gente passa na pele, e quando a luz solar incide, ele absorve um pouco, mas ele reflete mais do que absorve, ele não absorve a luz solar. Já o protetor químico, ele absorve essa luz solar e impede que ela faça o efeito na nossa pele, tá? É muito disseminado que o protetor físico acaba sendo um pouco melhor para melasma, mas na verdade, gente, que eu estava falando aqui com o Moisés, que os protetores vão depender muito do perfil do paciente. O que a gente sabe realmente que vai resolver e vai fazer uma fotoproteção efetiva é você repassar o protetor a cada 3 horas, mesmo que ele seja um químico, você tem que repassar a cada 3 horas, e que você use o protetor para melasma, eu gosto no mínimo de um FPS 50, mas para as pessoas que não têm melasma em geral, o fator 30 já está muito bom. Tá, em relação a... Você escutou? Tá ficando melhor agora? Continua baixo, mas acho que é aqui do meu celular. Eu acho que é aí. Então, conta pra gente, Cássia, você como mulher entende mais disso, em relação à camuflagem cosmética, você tem alguma dica pro pessoal que tá ouvindo? Assim, algum tipo de base, alguma coisa antes de pôr a maquiagem? Eu gosto de usar o mineral 89 antes, como prime, acho que ajuda bastante. E tem uma lista, na verdade, de protetores que são bem interessantes. Um deles é o Dermablend, mas eu nunca uso ele só. O que eu gosto de fazer, na verdade, Moisés, eu gosto de misturar um protetor que tem um FPS no mínimo 50 com uma maquiagem mais pesada. É muito comum, na verdade, por exemplo, paciente negra. As pacientes negras, elas têm dificuldade de encontrar uma base no tom delas. Então, o que eu falo? Eu peço para elas comprarem. Existem os pigmentos da La Roche, né, que você já pode tentar chegar ao seu tom. Mas se você não consegue chegar ao seu tom, você compra a base que você gosta, que é uma base sem protetor, e você utiliza essa base junto com o seu filtro solar que seu dermato prescreveu, entendeu? Sem cor. Daí você mistura e você consegue fazer você consegue chegar na base que dê certo. Ah, perfeito. Então, acho que tem mais alguma coisa desse assunto? O pó, eu gosto do pó. Eu tenho um pó que eu mais gosto, é o da Epsol, que eu acho que ele é pó mesmo. E ele tem um FPS 50, né? Na verdade, a maioria dos pós compactos, eles têm algum FPS, mas o da Mantecoff, ele tem um FPS 50. Então, eu acho que para melasma especificamente, é muito bom. E é importante vocês sempre repararem que além do FPS, vocês têm que olhar a proteção VA. Tá? A proteção VA é o que vai proteger do melasma de maneira bem evidente. Então, normalmente agora é difícil ter um protetor, ou uma base, ou um pó que não tem um VA importante, mas sempre vai ter lá. Ele tem que ser pelo menos 1/3, que é o PPD. Hoje em dia eles nem escrevem mais PPD, eles escrevem fator UVA, e tem que ser pelo menos 1/3 do FPS. E o FPS, ele é exclusivo, quando a gente vê, para o ultravioleta B. Então, só que hoje em dia a maioria tem essa diferença. Então, você tem que estar atenta se o que você está comprando vai ter essa proteção do VA, que é o VA que está mais relacionado com a mancha, né?
E agora, vamos partir para tratamento ou você ainda quer falar Perguntaram mais aqui alguma coisa? rapidinho, Moisés, sobre a quantidade, só para concluir. Quantidade do protetor, gente, na verdade é uma colher de chá para o rosto inteiro. Então, uma colher de chá é uma quantidade que poucas pessoas chegam a usar. Para as pacientes de melasma, a dica que eu dou é assim: você chega de manhã, quando você for começar a passar o seu protetor, você passa uma camada após sair do banho, vai tomar seu café, espera secar. Quando você volta, aí você complementa com mais 2 camadas, que aí você chega mais ou menos próximo ao que você precisa. E aí, muita gente me reclama, mas fica pesado. Aí, o que você pode fazer para não ficar pesado? Tenha um pó compacto, porque o pó te ajuda muito a melhorar essa oleosidade. Então, depois que você passa, espera secar um pouquinho, você fica repassando o pó ao longo do dia, tá? E aí, vamos falar de tratamento, aqui, né, Moisés? O Tiago perguntou se existe algum horário seguro para exposição solar. Não, Tiago, não tem. Vamos lá, começa falando vamos falar sobre a queridinha, que o pessoal sempre fala, do produto mais famoso para o tratamento do melasma. Qual que é? E por que ele pode ser usado aqui no Brasil? E por que, por exemplo, em alguns outros países ele é proibido? Se tem medo? Como chama esse produto? E então, quais são as características? A grande vilã ou mocinha? Hidroquinona, né? Exatamente. E aí, Moisés, o que você acha da hidroquinona? Enquanto você responde, eu vou pegar um fone que eu não estou ouvindo direito, tá? Ok. Pessoal, a hidroquinona ela tem umas características interessantes. Ela age em mais de uma fase da parte de clareamento da pele, tá? Então, ela vai agir tanto Voltei. Voltou? Então, eu ia justamente falar, ela vai agir tanto na formação dessa mancha, que é na tirosinase, como também a hidroquinona ela vai agir no melanossoma. Melanossoma é um espaço, um corpúsculo intracelular, é uma coisinha dentro da célula que fica armazenado a melanina. Então, ela é excelente para clarear. Só que ele tem o lado, na verdade, ele é como se fosse assim um herói vilão, né? Então, ele tem um lado, como que chama lá o herói vilão? Aquele lá que ele luta, bate, mata a pessoa, arranca, machuca, ele é quase um Wolverine. Isso é de menino, eu não sei. É de menino, né? Então, eu vou lembrar o nome dele. Tá? Mas então, ela tem esse lado que ela vai clarear muito, mas ao mesmo tempo que ela pode clarear, ela pode matar essa célula que é o melanócito. Então, o uso adequado da hidroquinona, ela precisa ser muito parcimonioso, por isso que o ideal é um tratamento com médico, com segmentos adequados, para épocas certas do ano, para ela poder agir sem causar um malefício, que ela vai formando áreas sem pigmentação na pele por esse uso inadequado. Não é, Cássia? Que tem algum complemento? Eu gosto também, eu gosto da hidroquinona, como o Moisés falou, já tive resultados com pacientes muito bons, e a hidroquinona é exatamente isso, gente, tem que ter a mão para usar a hidroquinona. O grande problema é que muita gente chega com um tratamento que começou a fazer por conta própria, começa a usar a hidroquinona e fica impressionada, porque realmente ela causa um clareamento muito bom, aí começa a usar todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia, hidroquinona numa concentração alta, consegue a melhora, mas depois vem as consequências, né, que ela pode trazer. E como ele falou, uma das consequências é deixar uma mancha, por exemplo, branca no meio daquelas manchas escuras, pode piorar em alguns casos a mancha, então ela tem as suas consequências, ela causa muita irritação na pele, piorando o melasma, porque, como a gente está falando, gente, melasma é uma doença de inflamação. Então, tudo que inflamar a sua pele vai piorar o melasma. Então, assim, a hidroquinona, eu particularmente, tem dermatos que já não gostam tanto, eu gosto, mas eu uso na medida certa também. E depende muito do caso, tá? Agora, lembrar que você tem que olhar, tem que ter cuidado, na verdade, você tem que fazer uma consulta para tratar melasma, é uma coisa complexa até pra gente, e então tratar sozinha é muito difícil. Então, você tem que fazer um acompanhamento e lembrar sempre de olhar, principalmente tem pacientes que chegam com cremes, às vezes que manipulou e nem sabe que tem a hidroquinona, e chega com as consequências, né, e fica, meu Deus, e aí a gente realmente não tem mais muito o que fazer diante de algumas complicações, né. E dos clareadores em geral? Então, eu acho assim,
na verdade, qual é o vilão e herói, o anti-herói, tá? Seria o Deadpool. O Deadpool tá na moda, Deadpool, né? Não sei nem quem é. Então. O Deadpool é um anti-herói, um herói, tá? E assim, na verdade, a hidroquinona pra mim, pra quem Deadpool não é da minha época. Conheço. O Deadpool agora é super recente, é mais novo que você. E o Deadpool ele tem uma característica, que ele acaba fazendo bem, mas de uma forma tosca, né? E a hidroquinona, se você souber utilizar ela bem, ela vai ser muito legal, ela é muito boa no arsenal terapêutico do médico, tá? Você vai ter algumas características ainda da hidroquinona que a gente tem que deixar muito claro. Ela tem que saber se ela vai estar estabilizada, tá? E às vezes ela não vai estar, às vezes você vai ter uma concentração que ainda não vai ser tão boa. Eu gosto de alternar, tem paciente que vai se dar bem com manipulado, eu gosto de manipular, eu tenho bastante experiência de 20 anos em manipulação, mas assim, ao mesmo tempo, em algumas pessoas isso não é tão legal. E se a pessoa manipular com uma dose errada, numa farmácia que não é de confiança, também você pode não ter um resultado tão bom. Tá? E algumas hidroquinonas, inclusive, vão mexer com ela para poder fazer em atmosferas especiais, como a atmosfera de argônio, para ela não se degradar. Né? Isso é importante. Então, esse equilíbrio dela é importante para tudo. E o que você me perguntou foi dos outros tipos, né, de que a gente pode usar. Existem outros ácidos, por exemplo, a gente tem os alfa-arbutins. O alfa-arbutin é um tipo de ácido que ele vai ter uma ação justamente para poder agir de uma forma semelhante à hidroquinona. A hidroquinona é o pai dos clareadores que todos os clareadores queriam ser. E aí, no caso, o alfa-arbutin é um que consegue chegar a 76%, 60% a capacidade da hidroquinona. E aí, na manipulação, você pode juntar, porque você vai ter a síntese dessa melanina em fases diferentes da célula. Então, você pode, por exemplo, pegar um que vai inibir a tirosinase, outro que vai degradar o melanossoma. Aí você vai pegar um outro componente que você vai ter um efeito antioxidativo, como a vitamina C. Então, você tem aí a vitamina C, você vai ter um alfa-arbutin que você vai agir nessa tirosinase, no melanossoma. Você pode pegar os alfa-hidroxiácidos, como, por exemplo, o ácido mandélico, o ácido glicólico, que vai ter um efeito de esfoliação, que vai fazer, inclusive, os outros agirem melhor, e só pelo fato de você tirar aquele excesso de pele que tem melanina, vai clarear, não é? Você tem mais algum outro produto? Existem vários produtos. E aí o médico vai juntando, nesse ciclo da melanina, qual é mais interessante para aquele tipo de paciente, né? O que eu tenho gostado muito atualmente é a niacinamida. Estou um pouco apaixonada por essa substância, porque ela é extremamente hidratante. Tem um trabalho comparando a hidroquinona com a niacinamida, só tem poucos trabalhos, né? Tem esse trabalho que compara e mostra que ela teve um resultado tão próximo à hidroquinona. Mas eu gosto também muito do ácido kógico, gosto muito do ácido tranexâmico. O que eu costumo fazer, gente, para tratar, como vocês estão vendo que a gente não tem como chegar aqui para vocês e dizer, esse é o melhor tratamento, que a gente faz, na verdade, é uma combinação de tratamento, e cada pessoa vai ter um tratamento que vai responder melhor. Eu faço uma mistura, mas sempre coloco um fator hidratante no meio. Eu gosto muito de hidratar, porque eu vejo que a pele de melasma é uma pele bem ressecada, e como eu falei para vocês, é uma pele inflamada, então a gente tem que fazer coisas que diminuam a inflamação. Então eu gosto de terapias assim, mais leves. Eu gosto do paciente usar uma hidratação, eu gosto de utilizar a hidroquinona, geralmente eu uso 1, 2 vezes na semana no máximo, e gosto de utilizar, atualmente eu tenho usado muito a niacinamida. O ácido tranexâmico eu gosto bastante também, Moisés, depois a gente vai falar dos procedimentos também, eu gosto de fazer a infiltração do ácido tranexâmico, acho que o resultado é muito bom, mas atualmente o que eu tenho mais assim, ter tido resultados bons e que a paciente fica com uma pele realmente muito bonita é usar a niacinamida. Eu gosto de usar também o retinóico. Eu gosto de usar o retinóico à noite, né? Eu intercalo, geralmente, uso retinóico à noite, e lembrando sempre de usar a vitamina C de manhã.
Eu adoro essa rotina que tem a vitamina C durante o dia. E aí, vamos falar também das questões de tratamentos orais. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, né, de tratamento oral. Isso é até interessante, que eu botei uma pergunta falando sobre a questão da dieta, né? Eu vou já falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar para vocês primeiro o que eu mais gosto de tratamentos orais. Existem vários, tá? São tratamentos também que são personalizados e, na verdade, eles são feitos com antioxidantes orais. Outra coisa que eu gosto de frisar que são fotoprotetores orais, né? Então, muita gente me pergunta, então, doutora, eu posso ficar tomando só o fotoprotetor oral e parar de usar o protetor solar? Não, gente, o protetor solar, ele sempre tem que ser usado. Inclusive, é uma coisa importante de falar, é que o pó compacto, ele só pode ser usado se você tiver uma camada do protetor tradicional. Então, não dá para passar só pó compacto e achar que está protegido. Ele é uma coisa a mais, tá? Assim como as roupas de proteção também. Então, a gente tem esses tratamentos orais. O que eu mais gosto de usar é o polipódio. O polipódio é uma substância derivada da samambaia, né? E ele é um antioxidante oral muito bom. Eu tenho resultados bem legais com ele, eu gosto, eu manipulo e também eu gosto da marca do Oral, que eu acho bem interessante, produto muito bom, mas também a gente pode usar outros produtos, como a luteína, tem vários produtos, gente, no mercado, depende muito do perfil do paciente. E essa questão da alimentação que a gente fala, é que assim, desculpa, existem substâncias que você pode adquirir através da sua alimentação, por exemplo, os carotenoides, que são substâncias que naturalmente servem para proteger a pele. Então, assim, se você tem uma dieta que tenha muitas verduras, como, por exemplo, brócolis tem bastante carotenoide, então você consegue ajudar no seu melasma. Pimentão, abóbora, tomate, cenoura, agrião tem muitas propriedades e tem até umas dissertações de mestrado, de nutricionistas falando um pouco dessa questão da nutrição no combate ao melasma. Então são coisas interessantes também que você pode também colocar na sua dieta e também ter resultados bons. Outra coisa interessante é o chá verde, que também ajuda. E uma coisa que eu adorei, que eu estava pesquisando e pesquisei até para hoje, foi o cacau, né? Então, o cacau, ele também é um antioxidante que pode também estar ajudando. Mas, assim, os trabalhos mostram que o cacau tem que ser do chocolate amargo, não pode ser daquele chocolate ao leite. Aí, isso aí eu já fiquei um pouco triste, mas, enfim, é o chocolate amargo ou o cacau em pó. Também são coisas, gente, que vão ajudar, são coisas que você pode introduzir no seu dia a dia que também vão te ajudar a combater o melasma. Aí tem outras substâncias, o picoinolgenol, que também é utilizado, e uma novidade que eu vou ler, um artigo, é o único artigo que tem, que saiu esse ano, mostrando, Moisés, que a melatonina, um trabalho onde eles coletaram sangue dos pacientes, você chegou a ver, e aí eles dosaram o nível de catalase e de melatonina, e eles observaram que a melatonina ela era diminuída nos pacientes com melasma. Para quem não sabe o que é melatonina, ela é um hormônio indutor do sono, que ajuda na regulação do sono. Então, assim, eu acho que para esse ano vai ter muita coisa saindo a respeito de melatonina e melasma, né? Perfeito, eu acho que você abordou tudo isso. Tem mais alguma coisa da parte oral? Eu acho que está perfeito, eu concordo com você, eu uso todas essas substâncias. Achei ótimo, tá? Podemos o ácido só concluir, o ácido tranexâmico que é usado também, eu não uso muito, eu não tenho muita experiência, mas o ácido tranexâmico, gente, oral, ele é um produto que ajuda na hemostasia, então, assim, tem que ter muito cuidado, porque ele tem alguns efeitos colaterais, então, é um produto que é também usado, mas eu já não uso muito, eu prefiro o polipódio, como eu te falei, mas também está descrito na literatura, eu gosto do tranexâmico tópico injetável mesmo nos procedimentos. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Moisés. O Moisés, gente, ele sabe muito de laser, muito. Eu tive o prazer de fazer uma especialização com ele em cirurgia micográfica, né, de Mohs, e assim, fiquei encantada como ele realmente sabe muito de laser, aprendi muito, precisava aprender mais, tinha que ser mais um ano para aprender mais sobre laser,
Mas eu queria a tua opinião aí, quais procedimentos que você gosta, quando você indica laser, né? E quais são as plataformas que você gosta mais de fazer? Fala um pouquinho aí da sua experiência de laser com a gente. Tá, ó, primeiro, só para finalizar o assunto oral, a gente falou de tudo que é bom para clarear o melasma. A gente nunca pode esquecer o que piora o melasma, que são os anticoncepcionais, né, pessoal? Sim. Então, eu sei que é difícil a questão de usar ou não usar, mas você tem que pesar isso sempre na balança. É um hormônio que simula uma gravidez, que você não engravida porque é igual gravidez, a pessoa não engravida 2 vezes. Tá? E quando você toma anticoncepcional, sabidamente piora o melasma. E se você tomar medicação, o ácido tranexâmico, porque ele tem esse efeito de coagulação, você tem que ter algumas coisas. Se é fumante, não deve tomar, sabe? Ter história familiar de trombose, também não deve tomar a medicação. Então é uma coisa que tem que estar de olho sempre. E aí, partindo aos tratamentos, porque o dermatologista, ele é uma pessoa que ele é muito ativo, ele gosta de fazer procedimentos para tentar melhorar a pele da pessoa. E no caso do melasma, a gente tem algumas características diferentes de outros procedimentos. A primeira coisa, o primeiro tratamento do melasma é a orientação do que você deve fazer. Ponto. Então, você não deve pegar sol. Não pega o sol. O que eu devo fazer? Eu devo usar os cremes de acordo com o que minha dermatologista recomenda, e você vai fazendo um segmento. Não adianta, não melhorou, vou fazer outra coisa, não funcionou, voltou tudo. A gente tem períodos que vai ser pior. Quando chegar perto do verão vai ser pior, quando tiver no inverno um pouquinho melhor, se você se expõe mais vai ser pior. Então você tem que saber esse conjunto. Depois que você entendeu tudo isso e está fazendo tudo certinho, ainda tem um melasma resistente, nesse caso a gente começa a fazer os procedimentos para isso. E eu vou Concordo plenamente. Isso é uma coisa bem interessante e eu vi de você melhor ainda. Eu também tenho deixado os procedimentos, principalmente laser, para os pacientes também que não respondem aos tratamentos tópicos. Tenho tentado ser menos invasivo. Então, aqueles melasmas maiores, pacientes que já estão há anos tentando tratar, eu acho que tem que entrar com procedimento sim. Agora, os pacientes que têm o melasma que começou há pouco tempo, que ainda não utilizou nada tópico, geralmente eu não entro com procedimento logo de cara. E por isso que você tem que entender isso, porque quando você pensa em laser, por exemplo, tratamento, você tem vários tipos. E o laser a gente entra num outro super-herói aí, que é o Flash. O Flash, ele é um cara super rápido, tá? Eu adoro o Flash. O Flash, esse é do seu tempo, né? Esse é do meu tempo. Então, o seu tempo é agora, o nosso tempo de todo mundo é o momento atual. O Flash, ele corre muito rápido. Quando você pensa em laser, quando você vai fazer uma depilação a laser, tirar uma mancha de mão, você vai estar utilizando um processo chamado fototermólise seletiva. Foto quer dizer luz, fototermo, calor, lise, quebra, seletiva, específica. Então, você pensa, eu vou fazer o laser de mancha de mão no meu melasma. Essa fototermólise está emitindo um calor. Esse calor ele está trabalhando em milissegundos. Essa entrega de calor pode até clarear um pouco o melasma no começo e depois piorar. Então, precisa ser usado com muito cuidado, até para você fazer uma depilação a laser, tirar a Marília está perguntando exatamente isso aí, se a depilação a laser no buço piora ou ajuda a clarear. A depilação a laser, ela vai trabalhar com esse processo de milissegundos, fazendo essa liberação de calor chamada fototermólise seletiva. Então, na teoria, ele pode piorar. Aí, você pensando nisso, você vai pensar, mas espera aí, então por que eu vou usar o laser? Porque o laser, você vai usar uma tecnologia diferente. Você vai usar um Key-Switch. O Key-Switch, ele é mais rápido ainda. É como se você colocasse o Super-Homem e o Flash para correr junto. O Super-Homem tem super velocidade, mas o Flash é mais rápido. Então, quando você está usando um Key-Switch, você é o Flash. Você vai estar trabalhando não em milissegundos, você vai estar trabalhando em 1/1000º do segundo, que é o nanosegundo. É muito mais rápido. Então, você faz um efeito de impacto de som. É um efeito que a gente chama de fotoacústico. Ele não tem calor. E aí ele vai quebrar aquele pigmento
e vai ajudar, o organismo vai tirando os pedacinhos da melanina e vai tirando o melasma da pessoa. Só que isso é para casos específicos e a pessoa vai precisar fazer um acompanhamento com os cremes, com a proteção solar, com o dermatologista. E se parar, isso vai voltar, não é, Cássia? Vai voltar. Isso é uma coisa importante, principalmente dos melasmas mais resistentes. Quando você consegue esse clareamento, é interessante você sempre fazer uma manutenção. Então, é interessante, como eu falei para vocês, o paciente de melasma, ele tem que ser um paciente decidido no que ele quer. Então, se eu quero melhorar esse melasma, e eu já sei que ele é uma doença crônica, ele é igual a uma pressão alta, então quem tem pressão alta, por exemplo, nunca vai poder parar de tomar um remédio para deixar a pressão normalizada. Quem tem melasma nunca vai poder deixar de fazer o tratamento, nunca vai poder deixar de usar o protetor solar, e se faz procedimento, sempre vai ter que estar fazendo uma manutenção, porque senão você perde todo o resultado. E aí vem também uma coisa importante da gente falar do efeito rebote. Isso. Se a pessoa ela para de usar, foi o que eu tinha comentado. Você precisa fazer um acompanhamento. Se você para de fazer um procedimento desse, que é em bilionésimos de segundo, você tem efeito rebote. Então, você precisa ter um acompanhamento. Você precisa usar creme, você precisa usar... Precisa manter o tratamento, exatamente. Se parar, vai voltar. Isso é importante. Vai aí, voltar. a Paola, antes disso, o Dr. Guilherme Bueno, que está aí presente na live, tudo de bom para ele, grande Guilherme. Maravilhoso. Paola, você está perguntando do PicoSure. Tá, os trabalhos científicos, o que é isso? É picosegundo, seria mais rápido ainda do que o tratamento em nanosegundos. Ele realmente, tem muitos trabalhos ainda, não tem uma conclusão. Para a parte de tatuagem, eu acho ele superior e mais específico, mas em relação à parte de melasma, os trabalhos científicos que tem até o momento não demonstram uma superioridade. Isso não quer dizer que ele não vai funcionar melhor. Significa que, no momento, não existe uma superioridade do picosegundos em relação ao laser de Kisuit, tá? É uma velocidade que, às vezes, essa velocidade é tão rápida que pode ter algum efeito colateral. Mas, para tatuagem, o número... Para tatuagem é superior, né? Para número de sessões é menor, e além do número de sessão, ele não é tão específico, porque mesmo quando você vai fazer laser de tatuagem, tem várias cores, e aí o picosegundos ele consegue pegar um número de cores maiores numa única sessão, tá? A gente podia abrir para perguntas, né? Eles estão perguntando, só que eu estou anotando aqui algumas coisas para a gente ir olhando e respondendo. Eles já estão fazendo. Responde para o Igor aí. Porque parece piorar mais no inverno, o melasma. Eu vejo. Na verdade, o que a gente vê mais é a pior... Na verdade, aqui em São Luís, a gente só tem praticamente verão, né? Então, mas a gente tem um período um pouco mais... que fica realmente um pouco mais quente. Então, como é que tu conseguiu botar essa perguntinha aí? Que coisa legal. É a caixa de diálogo, pessoal. Legal. Vocês têm que colocar a pergunta na caixa de diálogo. Façam como o Igor Queiroz. Adorei. Então, Igor, na verdade a gente observa a piora no verão, porque é a época mais quente, né? Então, o calor realmente, como eu falei para vocês, saunas, quando entra no carro quente, o bafo do secador, se você passa o secador e vai colocando no rosto, isso também pode piorar o melasma. Então, tudo isso, na verdade, piora. A cistiamina. A cistiamina, ela na verdade é um composto que já na verdade é bem antigo, só que no meeting, eu acho que é do ano passado, esse ano não teve, ela foi falada com resultados muito bons para melasma. A minha experiência com a cistiamina ainda ficou em cima do muro, assim. Algumas pacientes eu tive realmente uma melhora, eu prescrevi mais para aquelas pessoas que não tinham melhora com melasma mais refratário, mas eu tive casos que eu achei que a paciente teve uma piorada, então assim, eu não indico para todas as pacientes. O peeling eu acho muito bom, a gente na verdade tinha um projeto, né, antes dessa quarentena até de ter esse peeling, eu acho o resultado bom, mas eu ainda fico com terapias mais conservadoras. Eu gosto muito do peeling de ácido retinóico, que é uma coisa simples. Eu tenho sido muito conservadora em relação a melasma, porque exatamente por isso, por conta...
O cheiro, E o pouco, cheiro? mas eles conseguiram até melhorar um pouco o cheiro, algumas farmácias daqui, mas mesmo assim. Mas eu tenho sido, gente, cada vez mais conservadora, eu tenho feito hidratação, é uma coisa que uma dermato que trabalha comigo, que é minha amiga maravilhosa, Gisele, sempre fala de hidratação. Eu tenho feito muita hidratação para esses pacientes e eu tenho sido mais cautelosa no uso dos ácidos, até por conta do nosso clima. Então, eu realmente uso muito hidratante, que eu falei para vocês, que é a niacinamida. Sabonete, eu uso sabonete para pele sensível, assim, nada específico para melasma. Você tem algum, assim, que... Eu acho que a Você pessoa gosta? tem que entender que se você está usando ácido, a pele vai estar bem mais sensível mesmo. Eu acho que é por aí. Então vai depender da pessoa, se a espessura da pele. Por isso que o dermatologista é a pessoa apta de decidir com você, até pode não dar certo no primeiro, ir trocando, mas sempre uma coisa mais para pele sensível, porque a base do tratamento são substâncias irritativas. A Carol, que é dermato lá no Paraná, ela falou também que não teve experiências muito boas com a cistiamina. Eu também não sei falar muito, não, porque eu tive alguns casos de piora. Mas é como a gente fala, melasma, gente, como a gente não tem como saber dizer para vocês, esse é o melhor tratamento, é muito da experiência de cada um. Então, assim, vai ter coisas para alguns que já vai ter um resultado bom, para outros não, isso vai variar muito. Agora, mais uma pergunta, né? Tem mais uma, essa eu vou responder que é de laser. O laser em qualquer parte do corpo pode causar câncer? Então, olha só, veja bem. É uma pergunta complexa que, na verdade, a resposta é não. Tá? O laser não causa câncer. Você viu que é leite, é minha parente, viu? Então. É minha prima. O laser, ele vai ter um efeito, ele não é uma radiação ionizante. A maioria dos lasers, eles trabalham no infravermelho. Tá? O que causa câncer é radiação, é o ultravioleta, não o infravermelho. Tá? O que acontece, por exemplo, é que você está aplicando uma luz. E se essa luz tiver radiação, aí sim vai ter alguma coisa diferente que você vai ter que considerar. Então, não, o laser não causa câncer, mas uma pessoa que pegou sol, ficou com mancha e aplicou o laser, ela pode ter, sim, um câncer, mas não por causa do laser. A história é assim, a pessoa ela fuma um cigarro e toma um café. Aí tem um trabalho que falou que a pessoa teve câncer porque tomava o café. Por causa do café. E não por causa do cigarro. É isso que tem que estar claro para todo mundo. Quer dizer, a pessoa teve o câncer e depois fez um laser para mancha. Só que ela tinha mancha porque ela pegou sol. Né? É sempre assim. Uma coisa que eu queria perguntar da tua experiência, Moisés, já falando em relação a mim, quando a gente vai estudar melasma, a gente sempre tem como opção de tratamento a luz intensa pulsada. É uma coisa que eu não faço de jeito nenhum para melasma. O que você acha? O que você gosta? Qual a sua experiência? É bem simples. A gente tem 3 tipos de tratamento a laser que você pode, teoricamente, usar para o tratamento do melasma. Você pode usar a luz, que é a luz intensa pulsada. Você pode usar laser fracionado. Tem pessoas que fazem um CO2 em baixa potência para fazer microfuros. Tem pessoas que te dão... eu gosto. CO2 eu gosto. Isso. Acho e tem pessoas que eu tenho o tratamento que é o switch. A grande questão que a gente tem da luz pulsada e do CO2, que não vão ser todos os pacientes que vão reagir bem. Então, a pessoa tem que ter... O paciente que vai fazer um procedimento, ele tem que ser muito ligado ao médico, para o médico ter a confiança, inclusive, de fazer o procedimento dele, sabendo que pode piorar. Então, isso eu já fiz pacientes... Isso é muito importante. Por isso é que eu tenho sido mais conservadora, porque, gente, melasma é uma coisa que às vezes você está usando um tratamento que é para melhorar e às vezes você pode não ter o resultado que você quer. Então, isso que ele está falando é importante demais. Você tem que ter essa relação médico-paciente bem firmada, exatamente para que, se tiver uma piora, você também consiga reverter, né, ajudar. A gente tem 2 minutos. 2 minutos para acabar lá. Certo. Só mais uma coisa. Uma coisa que eu uso muito aqui, microagulhamento. Porque a maioria dos nossos pacientes, a gente tem essa questão da temperatura, né, de ser quente, e o microagulhamento eu fico um pouco mais segura, então eu gosto de fazer o microagulhamento e colocar os ativos, né, que eu te falei do ácido tranexâmico. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O drug delivery, né? Exatamente, fugiu a palavra, drug delivery. E eu gosto também de filtrar o próprio ácido tranexâmico na pele.
Peeling também gosto de fazer. E MMP, você gosta de fazer para melasma? Eu gosto mais de fazer o microagulhamento, tá? Eu acho que é mais específico para mim. E, na verdade, o microagulhamento ele acaba também distanciando a pele, porque ele engrossa a pele, então ele deixa lá no fundo. Hoje em dia, o meu primeiro tratamento das pacientes que precisam, eu faço com microagulhamento. Eu gosto também. Eu gosto do K-Switch também, a gente tem o Spectra. Eu já te falei, né? O Spectra que eu gosto. E quem mais quer te falar? Até esqueci. Do Peeling, do Spectra, e do MMP. E do microagulhamento. São as coisas que eu... da radiofrequência microagulhada. Só para finalizar. Então vai, tem 10 segundos. Radiofrequência, você gosta? Não, se fizer, eu recomendo fazer sem a radiofrequência. O microagulhamento puro. Aí você prefere o rolinho, né? Pessoal, adoramos participar com vocês. Um abraço, um beijo, brigadão pela audiência. Gente, muito obrigada, viu?